já falou, meu nome é Renata, eu sou enfermeira do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis e atuo na área das doenças exantemáticas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vigilância dessas doenças. Para iniciar, nós vamos falar da apresentação clínica dos agravos, tudo bem? Porque a gente entende que é importante a gente saber disso, porque a suspeita diagnóstica é que vai levar à notificação, né, e vai disparar todas as nossas ações de vigilância, tá bom? E essas informações também são importantes para o encerramento dos casos. Então, iniciando, o sarampo, ele é causado pelo um agente do grupo morbilivírus. A sua transmissão é via aerossóis, então acontece de pessoa a pessoa e também no ambiente, né? Lembramos que partículas de aerossol, elas ficam de 2 a 3 horas no ambiente. Estes pacientes têm como apresentação clínica o exantema maculopapular morbiliforme. Então, só para a gente, né, esclarecer o que é isso, a mácula é uma mancha avermelhada e a pápula é uma lesão de até 1 centímetro. Vocês vão ver depois, tem fotos, acho que fica mais fácil da gente visualizar. Esse exantema, ele tem apresentação crânio-caudal, então ele se inicia atrás das orelhas e na base do cabelo e ele vai se estender até os pés. O desaparecimento dele, ele é progressivo e ocorre por volta do 3º dia. E como que acontece esse desaparecimento? As lesões, elas vão ficando acastanhadas e ficam descamadas também, tá bom? O desaparecimento, ele também ocorre no sentido crânio-caudal, ou seja, o local que apresentou primeiro vai ser o primeiro que vai desaparecer. Aqui nós temos a apresentação do exantema maculopapular. A gente sempre reforça, tá, a característica do exantema. Nós temos diversas doenças exantemáticas. Então, é muito importante, né, que a gente sempre faça a caracterização do exantema, né, para a gente identificar se esse é suspeito ou não. Além disso, né, além do exantema, nós temos a febre. Só um minutinho. O som está baixo? Melhorou o som? Vou colocar assim mais pertinho, tá bom? Quer que eu retorne ou posso dar continuidade? Tá bom. Então, além do exantema, né, o exantema maculopapular, nós temos a febre, que ela dura de 1 a 6 dias, geralmente antecede o exantema e ela não se encerra com seu aparecimento. Temos sintomas respiratórios, coriza, tosse, conjuntivite e a prostração, que é bastante marcada, tá bom? Então, assim, há uma queda do estado geral importante, né? Principalmente nas nossas crianças, tá? Além disso, tem as manchas de Koplik. O que são as manchas de Koplik? São lesões pontiformes esbranquiçadas em mucosa oral, na altura dos molares. Aqui na nossa apresentação, a gente tem uma fotinho, tá? Para elucidar essas manchas. É característica da doença, mas a sua ausência não exclui o diagnóstico. Por quê? A mancha de Koplik, ela é um dos primeiros sinais a aparecerem, tá bom? Então, quando a mãe vai lá, procura o atendimento, que geralmente ocorre após o exantema, né, que é um sinal muito evidente, pode ser que já tenha... Tá tudo bem? Só um minutinho. Posso continuar? Então, só retornando, quando a mãe vai procurar o atendimento, que geralmente acontece após o exantema, tá bom? Pode ser que esse sinal já aparecido. Está muito baixo? Agora o som está melhor?
Posso tirar a máscara? Agora o som está melhor? Que eu acho que a máscara pode estar abafando, né? Melhorou? Ah, então tá bom. Então, vou continuar, tá bom, gente? A gente deu um jeitinho aqui para melhorar o som. Então, vamos lá. Voltando às manchas de Koch, como eu falei, pode ser que, por ser um sintoma, um sinal que ele se apresenta de uma maneira precoce, quando busca o atendimento, né, ele já se encerrou, ou simplesmente, né, o paciente não apresentou esse sinal. Tudo bem? O sarampo tem como complicações mais comuns otites e pneumonias. A gente tem que ter muita atenção com os menores de 2 anos, tá? Devido a essa prostração, essa queda do estado geral, né? E ele pode também trazer como consequência desnutrição e desidratação. Quanto à rubéola, vocês vão evidenciar que a apresentação dos sintomas são bem mais frustros do que o sarampo, tudo bem? E eles se encerram de uma maneira bem mais precoce, tá? É causado por um rubivírus, a transmissão é por gotículas, também tem a apresentação clínica o exantema maculopapular, porém, o seu desaparecimento ocorre, né, de uma maneira mais precoce no final do primeiro dia e também em sentido crânio-caudal. Tá? A febre é mais baixa, é de curta duração, traz também linfonodomegalia retroauricular e cervical posterior e artralgia, principalmente em adolescentes e jovens adultos. Tem como complicações a artrite e a síndrome de rubéola congênita. Aqui a apresentação, tá, do exantema da rubéola, como vocês podem ver, ele é mais frustro, ele tem uma tonalidade mais rósea, né, não é tão forte como no sarampo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a história natural da doença. Então, nas doenças exantemáticas, para a gente considerar a história natural, a gente sempre vai vai considerar a data do início do exantema. Tá bom? Então, vamos falar do período de transmissão. O período de transmissão do sarampo, né, ele ocorre 6 dias antes e 4 dias após o exantema. Por que eu tenho que saber o período de transmissão? Porque eu tenho que fazer o levantamento das pessoas que tiveram contato com o caso para que eu faça o bloqueio vacinal. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessas ações de vigilância, tá bom? O período de incubação viral, ele ocorre do 21º ao 7º dia anterior ao exantema. Por que eu levanto essa informação? Porque, na verdade, eu quero identificar a fonte viral. Qual local, né, que essa pessoa adquiriu o vírus, ou qual foi a fonte, né, qual pessoa que passou o vírus para ele, tá bom? Quanto às medidas de tratamento e prevenção, é um tratamento sintomático, com suporte de hidratação e nutricional, né, lembrando, reforçando os nossos pequenininhos menores de 2 anos, né? Medidas de prevenção, nós temos a vacinação tríplice viral aos 12 meses e tetraviral aos 15 meses. O nosso objetivo, né, com a prevenção é a imunidade individual e de rebanho. Lembrando que o sarampo ele tem um alto potencial de transmissão. Né? Então, se a gente considerar um grupo de não vacinados, uma pessoa infectada pode transmitir para até 18 indivíduos. Aqui nós temos só a ilustração, né, da imunidade de rebanho. Então, essa figura ela tem 3 etapas. Então, se a gente considerar uma população em que ninguém está imunizada, como que funciona a proteção, né, como funciona a transmissão. Em uma população parcialmente imunizada e onde nós temos, por último, né, a última parte da figura, onde nós temos uma cobertura vacinal adequada. Por isso, é sempre importante a gente manter as coberturas vacinais, né, os nossos níveis melhores. Agora, a gente vai fazer uma análise epidemiológica, tá? Vamos iniciar uma análise nacional, depois vamos para o município, tá bom? No ano de 2015, o Brasil recebeu certificado de eliminação do vírus da rubéola. Em 2016, né, foi a vez do certificado de eliminação do vírus do sarampo, pela OPAS. Em 2018, como nós tivemos uma redução da cobertura vacinal e um intenso fluxo migratório, principalmente nos estados limítrofes com a Venezuela, né, então começamos lá na região norte, deu início um surto no país.
tá? Então, no final de 2018, nós tínhamos 10.346 casos confirmados para sarampo. No ano de 2019, devido à extensão, né, do surto, a durabilidade do surto, a gente, por consequência disso, perdeu o certificado de eliminação do sarampo. E tivemos, infelizmente, a evolução da epidemia, com uma confirmação de 20.901 casos da doença no país no término daquele ano. Em 2020, nós tivemos 8.448 casos confirmados e em 2021, até a semana 25, 456. Não podemos esquecer, né, em 2020, impossível a gente esquecer, porque a gente está vivendo isso, né, deu início à pandemia por SARS-CoV-2. Agora, falando especificamente do município de São Paulo, então, em 2019, nós tivemos, né, vivenciamos a epidemia aqui. Acho que muitos de vocês que estão assistindo vivenciaram com a gente isso, né? O nosso primeiro caso confirmado, ele tem uma apresentação diferente daqueles pacientes da região norte, né? Ele foi um paciente do sexo masculino, jovem adulto, com alto poder, né, aquisitivo, proveniente de Israel e sem história vacinal. O que acontece? Obviamente, um surto, né, uma epidemia no município, ele não vem de uma fonte, né, ele vem de várias fontes. Mas eu gostaria de ilustrar que, na verdade, aqui nós tivemos perfis diferentes de pacientes, que, na verdade, nós teve uma importância daquele movimento anti-vacina, né, na progressão do surto, e que isso exigiu das nossas equipes uma abordagem diferente, né, para que a gente conseguisse fazer as ações de maneira oportuna e adequada. Tá? Neste mesmo ano, visto que as maiores incidências foram em pacientes menores de 1 ano, que é esperado pela faixa etária nem poderia, e também em jovens adultos de 15 a 29 anos, foram realizadas campanhas e estratégias direcionadas a esse público. Então, nós tivemos campanhas vacinais no público jovem e a instituição de dose zero, que é uma dose que a gente aplica de crianças de 6 a 11 meses, porém, ela não é válida para o esquema vacinal, tá bom? Ela é uma complementação, mas ela não vai ser registrada como dose oficial, vamos dizer assim, na carteirinha. Ao final do ano, nós tivemos 25.382 casos suspeitos e 9.347 confirmados. Aqui é a distribuição dos casos confirmados no ano de 2019. A nossa intenção aqui não é apontar regiões que têm mais casos, mas para a gente ter noção da dimensão do que foi a epidemia, né? Nós tivemos regiões com 680 casos confirmados. Então, né, vamos pensar em todas as ações que nós fazemos individualmente, né, e todas as estratégias que nós tivemos que fazer para controle local, né, numa dimensão dessa, pensar no nosso RH e todo o trabalho que a gente teve que fazer conjunto, né, de vigilância e assistência para controlar a epidemia. Aqui também nós temos, então, a distribuição desses casos, né, tanto os casos notificados quanto confirmados, 2019 e 2020, nós podemos observar que tem uma redução dos casos, né, no término de 2019 e 2020, que coincide, né, também com o início da pandemia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Será que a gente realmente está vendo a situação real? Será que realmente a gente teve essa redução de casos assim? Em 2020, né, nós tivemos o início da pandemia, nós estamos vivenciando isso. O protocolo de coleta, encerramento de casos e as ações de controle foram as mesmas de 2019, tá, na parte de doenças exantemáticas. Nós tivemos a aplicação inicial das medidas restritivas e sanitárias para a Covid-19, porém, não tivemos campanhas vacinais direcionadas, né? Ainda estávamos naquela organização da pandemia, né? O que a gente ia fazer diante desse vírus novo. Então, na parte de doenças exantemáticas, não tivemos nada direcionado, tá bom? Ao final do ano, nós tivemos 1.134 casos suspeitos e 454 confirmados. Também aqui, só para a gente verificar, né, nós chegamos a ter 31 casos confirmados em 2020. Tá? Como vocês podem ver, é uma redução muito importante, né, do número de casos confirmados. Temos a distribuição dos casos notificados e confirmados 2020 e 2021. Continua, né, uma queda
na curva, né, no gráfico, uma queda importante do número de casos notificados e confirmados. Agora, só para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo, né? Como vigilância, a gente está, acho que, como a vigilância, isso deve acontecer para todos os agravos, mas aqui nós da respiratória, né, nós estamos observando esse movimento de redução de número de casos suspeitos e confirmados, né, para os nossos agravos. E aí, diante disso, a gente tem que considerar por que isso está acontecendo, né? Então, nós vamos pontuar algumas questões. Primeiro, a aplicação das medidas restritivas e sanitárias devido ao Covid. As pessoas, né, estão higienizando as mãos, estão usando máscaras, estavam em isolamento, né, até um pouco tempo atrás. Além disso, uma maior sensibilidade da assistência ao agravo em emergência. Isso é muito comum em situações de emergência em saúde pública, né? É natural que os profissionais que estejam na assistência, eles pensem mais naquilo que está em destaque, né? Então, muitas vezes, pode ser que chegou um paciente lá e eles pensaram no Covid, ao invés de pensar nas outras hipóteses diagnósticas. Isso também aconteceu durante a epidemia do sarampo, né? Na verdade, a gente até brincava aqui, parece que tudo virou sarampo, né? Todo mundo virou suspeito, porque estava todo mundo mais sensibilizado a isso. Tá? Por consequência, nós vamos ter subnotificação de casos, e, além disso, não tem procura por atendimento pelos pacientes sintomáticos. Assim, é uma coisa, tem um lado positivo, no sentido que os nossos pacientes, a maioria dos nossos casos, não precisam de hospitalização. Então, são sintomas autolimitados. Eles ficam em casa, infelizmente, muitas vezes eles fazem automedicação, né? E, numa situação de pandemia, eles ainda mais não vão procurar o atendimento, né? Por medo, pela sobrecarga do sistema, entre outros. E, como destaque, né, nós temos que colocar que, diante de toda essa situação da pandemia, também teve uma menor procura para vacinação de rotina nas unidades de saúde, né? Parece que a vacinação se tornou adiável, né? Então, isso a gente verifica não só no município, no estado, no país como um todo, em que a vigilância está discutindo com a imunização, novas estratégias, porque realmente as coberturas vacinais durante a pandemia caíram. Como 2021, nós tínhamos como proposta reduzir a circulação viral, né? Então, tivemos retomada dos protocolos de coleta, encerramento de casos e as ações de bloqueio. Então, voltou a ser antes da epidemia, as nossas estratégias são similares. Foi mantida a dose zero nos municípios com surto, né? Então, o município de São Paulo manteve a dose zero. E foi também, né, o Ministério da Saúde instituiu a campanha de multivacinação. Porém, temos que fazer sempre aquela observação. A campanha de multivacinação ela foi destinada a menores de 15 anos. Né? Lembra que, na época da epidemia e até no ano de 2020, os maiores de 15 anos estão entre as maiores incidências. Então, a gente também vai ter que pensar em estratégias para atingir esse público. Tá? Até o momento, na semana 47, no ano de 2021, nós estamos com 193 suspeitos e 5 casos confirmados. Aqui nós temos a distribuição dos casos suspeitos, tá bom? No ano de 2021. E a sua distribuição no município. No ano de 2021, entre as metas do Ministério da Saúde, se encontra a eliminação do vírus do sarampo no país. Tá? Diante disso, o que tem que ser feito? Né? Nós temos que identificar e notificar corretamente os casos suspeitos. Nós temos que realizar a coleta adequada de material biológico para análise laboratorial, então, tanto a sorologia quanto o PCR. Nós temos que aplicar oportunamente as medidas de controle, que são os bloqueios de contatos e o bloqueio ampliado, que eu vou falar um pouquinho mais deles, para ficar mais claro depois. Realizar a investigação completa com o registro documentado através de um relatório de investigação e encerrar adequadamente os casos em período apropriado. Então, falando da definição de caso, como eu já falei para vocês, nós temos muitas doenças exantemáticas, né? Então, é importante que os nossos casos suspeitos cumpram definição para que a gente não despenda recursos humanos, recursos administrativos e materiais para casos que não sejam realmente suspeitos. Tá bom? Então, para o sarampo, todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal.
Para a rubéola, todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatía retroauricular, occipital e cervical, independente da idade e da situação vacinal. Lembrando que, para a notificação do caso, quando a gente tem um caso suspeito, a vigilância deve, junto com a equipe de assistência, optar para qual agravo haverá suspeita. Tá? A gente não pode notificar para sarampo e rubéola, né? Na ficha, a gente relaciona ou um ou outro. Falando agora da análise laboratorial, nós utilizamos como referência o protocolo de coleta de amostras biológicas do próprio IAL, que foi atualizado agora em abril de 2021, que nós disponibilizamos para as regiões, mas podemos encaminhar após a apresentação para quem deseja acessar, tudo bem? Vamos falar, então, dos 2 métodos, né, que nós utilizamos. Vamos falar agora da sorologia. Ela tem como finalidade o diagnóstico laboratorial do agravo. A sua oportunidade de coleta é do 1º ao 30º dia do exantema. O material coletado é o sangue e, na própria unidade de saúde, deve ser separado o soro. Tá bom? Nesse protocolo, ele fala como que vai separar o soro em unidades que têm ou não tenham a centrífuga, tá bom? Lembrando que, na apresentação de resultado IgM reagente ou indeterminado em primeira amostra, é obrigatória a coleta de segunda amostra, tá bom? E qual que é o objetivo dessa segunda amostra? É a realização do pareamento de IgG. O que significa o pareamento? O pareamento, o IAL, né, que é o nosso caso, Adolfo Lutz, o laboratório, ele vai comparar os níveis de IgG entre a primeira e a segunda amostra, tá? A intenção é a gente verificar a soroconversão, ou seja, amostras de IgG que são negativas e depois positivas, ou o aumento da titulação. Mas espera aí, é qualquer aumento de IgG que eu vou confirmar o caso? Não. A partir de 2 vezes o valor, tá bom? Aqui, só para a gente esclarecer sobre o período adequado para a coleta de segunda amostra, tá? Numa infecção aguda, o que a gente espera? Que, inicialmente, a gente tenha um aumento do IgM e, posterior, aumento de IgG, tá bom? Esse aumento de IgG, ele atinge o seu pico entre 15 a 25 dias após a primeira amostra, tá? O que isso significa? Se eu coletar antes desse período, pode ser que eu não consiga visualizar. Pode ser que eu não consiga visualizar esse real aumento de IgG, ou seja, eu vou ter um falso negativo, né? Então, eu vou estar descartando um caso que, na verdade, é positivo. Agora, falando do PCR, a sua finalidade é a caracterização viral, ou seja, será que esse caso é um autóctone ou é importado? Né? Será que é um vírus vacinal ou selvagem? Qual que é o genótipo circulante? Tá? Ele, não, por si só, não vai confirmar o caso, ele é complementar para o encerramento. Tá? Então, o resultado detectável pode confirmar, mas o resultado não detectável não descarta. E por que eu não descarto um PCR não detectável? É a mesma coisa que acontece no nosso COVID, tá? O exame, eu vou ser bem sincera, o exame do PCR, ele é um pouco chatinho, assim, porque ele depende de vários fatores para garantir a sua qualidade. Então, tanto a coleta, quanto o transporte, a conservação e, principalmente, características do paciente. Pode ser que, no momento daquela coleta, o paciente esteja infectado, mas ele estava apresentando, ou, por consequência da própria coleta, a amostra tinha carga viral baixa. Porém, ele está com a infecção, tá? Ou carga viral insuficiente para que seja detectada no exame, tá? Então, isso não significa que ele não tem a infecção, só significa que ele não positivou, tá bom? Então, por isso que a gente sempre fica atento com o resultado do PCR. A oportunidade da coleta é do 3º ao 7º dia do exantema. O material coletado é a secreção naso-orofaríngea, né? São os suaves, e a urina. Então, aqui nós temos o resumo dos nossos materiais que devem ser coletados. O soro, né, que vai ser direcionado à sorologia, para a gente avaliar os anticorpos.
E o PCR, que a gente vai identificar, né, detectar a presença do vírus mesmo, né? Então, os suaves de naso e orofaringe e a urina. Ah, Renata, mas eu estou lá coletando, eu estou na assistência, uma criança muito pequena, eu estou com dificuldade de coletar essa urina, por exemplo. A gente vai, assim, dos materiais, do PCR, a gente vai priorizar a coleta dos suaves, tá bom? Que geralmente tem uma maior carga viral para a gente identificar. O ideal é coletar todas as amostras, tá bom? Mas na impossibilidade de coletar a urina, a gente tem que coletar o suave, tá? Minimamente, o suave tem que ser direcionado, tá bom? Então, resumo da nossa análise laboratorial, para todos os casos suspeitos, a gente deve coletar a sorologia e o PCR. Todas as amostras devem ser enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, tá? A gente não está confirmando ou descartando casos nesta atual fase com material de unidades privadas. Ah, Renata, eles fizeram uma coleta no laboratório privado. Vamos tentar, então, enviar a alíquota, tá bom, para o IAL. Ah, se não der certo, a gente, infelizmente, vai ter que fazer uma coleta nova nesse paciente e direcionar o IAL, tá? Então, devemos também ter atenção no preenchimento da amostra no GAL. O IAL, ele verifica, né, várias etapas do processo para que ele receba a amostra, tá bom? Para que ele absorva essa amostra para o processamento. Entre elas, como está o preenchimento da amostra no GAL, tá? Eles podem recusar se a amostra não tiver com preenchimento adequado, tá bom? Então, aqui eu só fiz a descrição de como a gente deve preencher, né, qual tipo de material soro, a qual exame que vai ser direcionado, então, sarampo, IgM e IgG, e rubéola, IgM e IgG, e a secreção, e a urina, né, que é o RT-PCR sarampo ou RT-PCR rubéola, dependendo da suspeita diagnóstica. E a segunda amostra deve ser cadastrada no mesmo número de requisição da primeira amostra, para que o IAL consiga localizar, tá bom? E consiga fazer este pareamento. Agora, falando das ações de vigilância na suspeita, imediatamente, no meu caso, foi notificado quais passos eu devo tomar, tá? Nós vamos fazer o bloqueio vacinal de contatos. Qual que é a finalidade dele? Interromper a cadeia de transmissão. Como que eu faço isso? Eu vou levantar todos os locais frequentados pelo caso suspeito durante o período de transmissão. Lembra do período de transmissão que eu falei na história natural? Que são 6 dias antes e 4 dias depois do exantema. E aí, eu tenho que fazer um bloqueio vacinal seletivo em até 72 horas da notificação. Tá? Então, nós temos que levantar todas essas pessoas, né, que tiveram contato com o nosso caso no período de transmissão, ou seja, que se expuseram, né, e nós vamos fazer um bloqueio vacinal. Elas serão vacinadas, tá bom? Com a tríplice viral. E isso deverá ocorrer, reforçando, em até 72 horas a notificação. Além disso, na suspeita, nós vamos fazer a investigação do caso. O que eu vou levantar na investigação? Será que ele teve contato com outro caso suspeito ou confirmado? O que eu vou, né, como que eu vou levantar isso? Vou verificar todos os deslocamentos, todos os locais frequentados nos últimos 21 dias anteriores ao exantema, tá? Então, como eu falei, todas as pessoas que ele teve contato e todos os deslocamentos. O meu caso, ele é vacinado? Quantas doses de vacina ele recebeu e quando foi a última vacinação? Houve hospitalização? Sempre solicitar cópia do relatório médico. Por quê? Porque eu tenho que ver como que ele está, a evolução dele, se ele teve complicações, quais hipóteses diagnósticas foram levantadas no momento da internação, quais exames foram realizados, tá bom? Isso tudo a gente junta, né, coloca numa caixinha para que a gente consiga avaliar e posteriormente encerrar o caso. E sempre a investigação tem que ser registrada no modelo de relatório, que é o modelo que a gente disponibiliza, né, para as nossas UVs, já disponibilizamos, mas também estamos aqui à disposição, caso vocês queiram acessá-lo. Além disso, em todos os casos IgM reagente ou PCR detectável, nós vamos fazer um bloqueio vacinal ampliado. Por quê? Porque, na verdade, esses casos, eles são possíveis casos confirmados. Então, a gente tem que evitar, né, a ocorrência de surtos. Então, a gente faz o controle regional, tá, através da operação limpeza.
Como que eu faço isso? Eu identifico os quarteirões que deverão ser submetidos à medida, tá? Não sei se dá para ver certinho na figura. Onde tem esse balãozinho vermelho, tá? Aqui é só um exemplo, seria onde o caso suspeito mora, tá bom? Esse caso que deu positivo. E aí, para que eu tenha noção da área, eu vou observar. A ação vai ser feita no quarteirão dele e em todos os quarteirões que tenham contato com o quarteirão dele, tá bom? Então, geralmente, né, a operação limpeza ela ocorre em média de 8 quarteirões, tá bom? Para mais ou para menos, dependendo da extensão da área, tá? A vigilância faz em conjunto, a gente faz aqui, né, elabora o mapa em conjunto com as UVs, tá? E mesmo porque, né, é quem está na ponta que sabe realmente, né, a estruturação da região, né, para nos auxiliar na elaboração do mapa, tá bom? Esse bloqueio ampliado, ele é seletivo, assim como o de suspeita, e ele deve ser imediato à identificação do resultado, tá bom? Então, assim que a gente, né, recebe o dia aéreo, IgM reagente ou PCR detectável, a gente já dispara as ações, né, das UVs e as UVs, por consequência, as unidades no território. Para o encerramento do caso, nós temos que considerar os resultados laboratoriais, as características do paciente e informações de investigação. Então, primeiro, vamos avaliar o perfil vacinal. Esse paciente é vacinado? Quando foi a última vacina? Será que é um evento adverso pós-vacinal? Será que é um IgM associado à vacina? Né, agora, no último guia, o Ministério ele considera, né, que esse IgM pós-vacinal, ele pode positivar até 6 semanas depois, né? Então, isso a gente também tem que avaliar no encerramento, né? Na hospitalização, como eu já falei, teve agravamento do quadro? Será que, por exemplo, nós tivemos casos suspeitos em que eles foram internados com pneumonia, né? Lembra que a pneumonia pode ser uma complicação do sarampo? Então, a gente tem que pedir esse relatório e tem que olhar como é a evolução, quais as outras hipóteses diagnósticas levantadas, se teve, positivou para outro agravo, nós temos algum diagnóstico diferencial, tá? Além disso, o contato com outros casos, realmente, né, esse contato que ele teve se caracterizou como caso suspeito ou confirmado? Realmente eles tiveram vínculo, né, naquele período que a gente considera de incubação? Esse caso, esse outro caso, ele foi notificado? Quais foram os seus resultados? Será que ele foi descartado? Será que ele foi confirmado? Então, tem que avaliar tudo isso. E, por fim, a evolução do caso. Finalizando, né, nós temos como objetivo, nas nossas ações de vigilância, evitar o aumento de casos e a ocorrência de novos surtos, né? Então, é muito importante que a gente identifique oportunamente os nossos casos, que a gente consiga caracterizar o vírus circulante, que a gente aplique adequadamente, em período hábil, as nossas medidas de controle e que a gente melhore os níveis de cobertura e homogeneidade vacinal. Então, né, além disso, nós temos que reforçar as ações de rotina e as campanhas vacinais, que são, né, estratégias muito importantes, né, para que a gente possa conter o agravo, tá? Além disso, né, estamos mantendo a dose zero em municípios com surtos. Temos como desafios, né, principalmente das nossas vigilâncias regionais, as nossas UVs e as unidades assistenciais. Os nossos profissionais, né, que eles respondem por multitarefas, eles cuidam de vários agravos. Há pouco tempo atrás, estavam as UVs quase completamente destinadas à vacinação Covid-19. Né, e como que a gente consegue estruturar, né, que as ações para os outros agravos sejam feitas, né? Além disso, as unidades de saúde estão sobrecarregadas e com alta rotatividade de profissionais, o que dificulta, né, a capacitação, dificulta o entendimento daquele profissional que está respondendo pela vigilância, para que ele consiga compreender o sistema como um todo e a importância dessas ações, né? Além disso, também temos como desafio a sensibilização da população sobre o cumprimento do calendário vacinal, né, e a retomada da capacitação dos profissionais, né, que é algo que a gente sempre discute, que é muito importante que a gente retome e faça com maior frequência, né, a retomada dessa capacitação. Para finalizar, vamos falar do apoio da Covisa UVS, tá? Então, assim, é algo que a gente sempre discute. Vamos inserir no SINAM apenas casos que cumpram definição,
tá bom? Como eu falei, para que a gente não despenda recursos para casos que não sejam suspeitos, né? Vocês viram que cada caso nosso despende várias ações, a gente necessita de RH, a gente necessita de material, né? Para que as coisas sejam feitas adequadamente. Então, olha, eu estou com uma dúvida, não sei se esse caso cumpre definição, não tem problema nenhum. Solicito o relatório da unidade que notificou, né, o relatório de atendimento, e a gente discute o caso, né, se vai colocar no sistema ou não. Mas eu não sei, não gostaria de argumentar. Às vezes, algumas relações são complicadas lá na ponta, né, é difícil a gente quebrar a confiança da equipe assistencial. Não tem problema, eu registro no e-mail e eu peço para não inserir, não tem problema nenhum, tá bom? Além disso, apoio laboratorial. Olha, a gente coletou uma amostra, eu acabei registrando errado. Então, fala com a gente tenta esse contato com o IAL através da vigilância estadual, né, para que a gente não perca essa amostra. É melhor, obviamente, que registre adequadamente, né, no site, no GAL, mas a gente pode conversar, né? Em casos, por exemplo, que a gente... prováveis casos confirmados, a gente também, o IAL está realizando o diagnóstico diferencial, né, e a gente solicita para o IAL para que faça essas análises laboratoriais, então a gente está trabalhando em conjunto. E, por fim, além disso, né, nós estamos sempre abertos para que a gente possa discutir os casos, tá, para encerramento e para dúvidas, ou para que vocês também possam passar para a gente a experiência de vocês, né, para que a gente possa aprender em conjunto. Então, essa é a nossa bibliografia. Muito obrigada. Aqui está o meu contato. Muito obrigada. A gente queria agradecer muito a explanação toda da Renata sobre um assunto que é de extrema importância para a gente aqui na vigilância e para a sensibilização total, na verdade, de toda a rede. A gente tem um questionamento aqui, a gente precisa lembrar vocês também que vocês podem mandar as perguntas pelo chat. E a gente tem aqui uma sugestão para falar sobre o diagnóstico diferencial de surtos das doenças exantemáticas e a síndrome mão-pé-boca. Vamos lá. Os surtos de síndrome, os surtos de mão-pé-boca, eles têm uma abordagem diferenciada, tá? O processo de análise ele é separado, né? Porque ele vem, a notificação ocorre através da suspeita do surto, tá bom? Então, é uma análise separada, material separado, tá bom? Mas, quando nós temos os casos IgM reagente, já foi feito um acordo da Vigilância Estadual com o IAL e esses casos são submetidos, né, essas amostras são submetidas à análise do diagnóstico diferencial, que geralmente eles colocam parvovírus, tá? São outros vírus, tá bom? No caso, como eu disse, síndrome da mão-pé-boca, a gente tem um fluxo separado, tá bom? A gente não faz o diagnóstico diferencial para este agravo, tá bom? Então, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato pelos e-mails da Renata ou pelo nosso e-mail aqui, do CIEVES. Queria agradecer muito a participação de todas as pessoas que entraram aqui no YouTube e assistiram a apresentação da Renata. Lembrar que existem outras apresentações na nossa página do YouTube. E agradecer também a participação do pessoal de Santa Catarina, de Blumenau e Florianópolis, que esteve aqui presente na apresentação. Lembrando que esse é o nosso último web encontro do ano. E no ano que vem, quando a gente tiver uma nova agenda, a gente vai compartilhar com todos. Muito obrigada, boa tarde.